Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, que eu quero trazer o meu primeiro devlog nesse canal. E eu vou trazer esse devlog porque no final de semana, dos dias 9 ao 12 de julho, eu participei da minha primeira Game Jam. E se você não sabe o que é uma Game Jam é um evento que pode ser criado por qualquer pessoa. Eu posso criar, você pode criar. E se as pessoas se interessarem, elas podem participar e elas têm que tentar criar um jogo em um determinado período de tempo, que pode ser 24 horas, 48 e 72. Esses são os tempos mais comuns, mas pode durar umas semanas, 2 semanas, um mês, enfim. A gente pode resumir que é pessoas se juntando para tentar ver quem faz o melhor jogo em um determinado período de tempo. E eu participei da GDGA Jam. E essa Jam que eu participei, ela teve uma duração de 72 horas. Então eu tinha 3 dias para criar um jogo. Na verdade, eles deram umas horas a mais no primeiro dia, então era um pouquinho mais que 72 horas. Enfim, mas a gente pode dizer que foram 3 dias. Então, nesse vídeo, eu vou comentar como foram esses 3 dias de desenvolvimento do projeto. Porém, a história dessa Jam começa alguns dias antes dela realmente começar. Quando eu tava conversando com meu amigo Cauê, e a gente tava conversando sobre a Jam, sobre as ideias, o que a gente queria fazer junto ou separado, e a gente decidiu que a gente queria fazer o jogo separado, mas a gente combinou de ter algumas limitações para nós dois seguirmos e tentar criar um jogo dentro dos mesmos parâmetros, dentro das mesmas limitações, só que cada um separadamente, para ver o que cada um conseguia criar com aquelas limitações que a gente combinou. Então, nós decidimos 4 limitações que a gente ia usar. Primeiro, a gente decidiu uma paleta, que a gente ia usar os dois. A paleta fui eu que escolhi, eu escolhi uma paleta de 8 cores, e eu tenho que falar que o Cauê foi muito corajoso de tentar usar ela, porque eu já tinha usado paletas de 8 cores, elas são bem difíceis de implementar em um jogo, mas o Cauê teve determinação e apoiou a ideia de usar essa paleta de 8 cores, e a gente decidiu que a nossa resolução do jogo seria 160 por 90, o limite da nossa sprite seria 8 por 8, a não ser que a gente quisesse fazer algum background ou tile, a gente faria 16 por 16. Então, antes de começar a minha primeira Game Jam, eu já tinha essas 4 limitações para seguir. Mas foi o que deixou essa Game Jam realmente interessante para mim. Então, depois desse dia, eu fiquei esperando chegar às 6 horas do dia 8, que é quando o tema da Jam seria lançado e a gente realmente poderia começar a trabalhar no nosso jogo. E esse dia chegou. Um vídeo foi lançado falando qual era o tema da Jam. Sejam todos muito bem-vindos à primeira Game Jam do grupo de desenvolvimento de jogos amadores. O tema da Jam é Problemas com o Tempo. E problemas com o tempo. Mas, diferente do que o nome diz, eu não achei um problema nesse tema. Por envolver tempo, tem um assunto que eu gosto bastante, que eu pego muita referência no meu dia a dia, eu leio bastante. Me empolgou muito ver esse tema. Então eu, que nunca tinha participado de uma Game Jam na minha vida, decidi começar pelo primeiro lugar possível. Eu tava no Macau com os meus amigos quando o tema dessa Jam foi liberado, e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar pra eles: me falem tudo o que vier na cabeça de vocês relacionado a problemas com o tempo. E foi aí que eu comecei. Então, vieram várias ideias, eu fiz uma lista com todas as ideias que eu tive, que os meus amigos tiveram. Então, depois de alguns minutos, eu tinha essa lista que vocês estão vendo. E depois de pegar cada ideia e simular como seria um gameplay usando aquela ideia, eu cheguei na resposta que meu coração já sabia que seria, e seria um jogo onde você faz suas ações e elas se repetem um número de vezes, dependendo dos loops que tem. Então, depois que eu defini essa ideia, eu já sabia também o gênero que eu queria que meu jogo fosse, que é puzzle. E o motivo de eu escolher puzzle, além de ser um gênero que eu gosto bastante, eu acho que é bem desafiador e que dá pra gerar bastante tempo de gameplay em pouco tempo que eu tenho pra criar o jogo nesses 3 dias, eu acho que ele encaixava muito bem com essa ideia dos loops. Você teria que pensar como cada loop alteraria o modo que o meu personagem iria andar. Então, com todas essas ideias na minha cabeça, eu não perdi tempo e fui direto para começar a programar o meu jogo. Então, eu fiz isso, eu juntei alguns sprites, juntei com essa ideia dos loops
E depois de algumas horas de programação, eu tinha o meu primeiro protótipo do meu jogo, igual vocês podem ver a seguir. E quando eu acabei esse primeiro protótipo, eu tava me sentindo muito bem. Eu sentia que tinha muito potencial ali pra trabalhar. Eu tinha trabalhado 3 horas no jogo e eu já tava conseguindo sentir que ele tinha muita coisa que eu podia fazer com ele. Tava sentindo que eu podia ir pra muito lugar. Então eu dei o meu dia por encerrado e fui dormir com 1 milhão de ideias na cabeça e muita vontade de voltar a trabalhar nesse projeto. E antes de eu ir dormir, eu postei esse meu GIF no meu Twitter. Agora é dia 9 de julho e realmente começou o primeiro dia da Jam. Como eu falei, antes de dormir na noite passada, eu tinha postado o GIF no meu tweet. E com isso, eu acordei, fui olhar meu celular e tinha uma mensagem do Cauê respondendo o meu tweet. E a hora que eu vi aquilo, eu não queria admitir, mas eu sabia que ele estava certo. Eu precisava arrumar aquele jogo, porque o jogo estava muito grande. Então foi a primeira coisa que eu fiz pela manhã. Eu tirei um tempinho para organizar como o meu jogo seria representado na tela do jogador. Então, eu mexi ali um pouco na Application Surface. Eu dei uma modificada no tamanho dela, dei uma alterada como meu jogo ia se desenhar e desenhei o primeiro protótipo do meu HUD e depois de algumas horas de trabalho, meu jogo estava assim. E nesse momento, eu tava me sentindo muito realizado. Não tinha passado nem 18 horas da minha primeira Jam e eu já tinha um jogo funcional, sabe? Eu tinha uma mecânica funcional, ele tava bonito, ele tava condizente com a minha ideia de puzzle, de repetição, e eu tava vendo muito potencial ali. Só que tinha um problema, que apesar de eu ter uma mecânica, apesar de eu ter o primeiro protótipo do meu jogo certinho, eu ainda não tinha nenhum desafio, não tinha nenhum puzzle. Então, eu comecei a pensar como é que meu jogo funcionaria. Como o jogador ia se relacionar com aquele espaço que eu estava apresentando para ele. E a primeira coisa que eu decidi é que o meu jogo ainda não estava desafiador o suficiente. A mecânica principal, que eram os loops, estavam lá, mas eu sentia que estava faltando algumas mecânicas novas, algumas outras formas do jogador interagir com o jogo. E como o meu jogo é um puzzle, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu pensei em referências de desafios são portais. Então, eu decidi, eu vou colocar portais no meu jogo. E foi isso que eu comecei a trabalhar em seguida. E após mais algumas horas e um pouquinho de dor de cabeça, eu tive esse resultado dos meus portais. Então, com esses portais, eu sabia que o meu jogo realmente tinha potencial. Eu realmente conseguia colocar mais mecânicas nele e tinha como colocar mais desafio do que os loops. Mas o que eu não sabia é que eu precisava testar com as pessoas para ver como o meu jogo tá. Só que, como esse já era o final do primeiro dia, eu dei o dia por encerrado, coloquei mais algumas funções para a morte do personagem, o mapa resetar e eu fui dormir. E agora eu tava começando o meu segundo dia. Eu tava muito animado. Eu acordei, não conseguia parar de pensar nas possibilidades, no que eu tinha que fazer no meu jogo, como eu poderia tornar aquilo lá melhor. E a primeira coisa que veio na minha cabeça nesse segundo dia foi deixar meu jogo mais atraente visivelmente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar umas tochas de iluminação, mais iluminação no meu jogo, para dar mais imersão. Mas eu não tava satisfeito, eu precisava de mais. Então, eu comecei a trabalhar num texto que mostrava qual a fase que o jogador estava e uma pequena descriçãozinha embaixo. Só que eu não estava satisfeito ainda com a aparência do meu jogo e eu decidi colocar as famosas partículas. Então, eu só coloquei umas partículas voando pela tela e as partículas do meu jogador andando. Então, depois de algumas horas de trabalho mexendo nessa parte visual do meu jogo, era assim que ele estava. E nesse momento, eu tava me sentindo muito tranquilo, eu tava muito bem, eu tinha mais do que um dia e meio ainda,
tava tudo certo, eu só precisava começar a trabalhar nos mapas, certo? Eu já tinha feito alguns puzzles, mas faltavam alguns poucos pra eu acabar o meu jogo. Mas aí que começou a parte mais complicada. E foi, além dessa ser a minha primeira jam, eu nunca tinha feito um puzzle na minha vida. E o que é pra se esperar? Deu tudo errado os meus puzzles. Eu tinha preparado alguns puzzles pra mandar pra um amigo meu testar. Então, eu mandei, eu tava assistindo ele jogar e eu percebi que tava dando tudo errado. Meu amigo, ele não tava entendendo como era pra resolver os puzzles. Meu mapa, ele tava muito grande, era muita possibilidade de espaço que ele tinha pra usar, e ele não sabia por onde começar, por onde terminar. O level design tava extremamente ruim, e foi uma dor assistir aquilo. Eu não entendia onde eu tinha errado, porque eu nunca tinha feito um puzzle, eu nunca tinha feito o design de um puzzle. Eu fiquei extremamente desapontado comigo mesmo nesse momento. Eu tava tão focado naquilo de eu sei como meu jogo funciona, e eu sei qual é a solução do meu puzzle, que eu não parei pra pensar como as pessoas iriam reagir ao meu puzzle. Como jogador, que é realmente quem importa, quem realmente vai utilizar aquele espaço que eu tô entregando pra eles, vai realmente ter que pensar pra resolver aquele desafio, eu não levei em conta, sendo que era a parte mais importante do jogo. E aquilo lá foi um tapa na cara pra mim. Ver que tudo que eu tinha feito ali não estava funcionando da maneira que eu pensei. Então, a primeira coisa que eu peço é desculpa pra esse meu amigo ter feito ele passar por essa dor de cabeça. E agora a gente entra na parte realmente importante desse vídeo, que é a importância de você tentar. E eu acho que essa foi a minha maior recompensa dessa jam. Foi que eu entendi a importância de você tentar. A importância de você testar, de você descobrir qual o seu limite. Eu trabalho com programação há quase 3 anos e eu nunca tinha participado de uma Game Jam. Mas não porque eu não tive a oportunidade, mas porque eu tinha medo de tentar. Eu tinha medo de não conseguir acabar meu jogo no prazo determinado de horas. Eu tinha medo de fazer um jogo ruim. Muitas coisas me paravam e eu tinha medo de tentar. Sendo que eu mesmo falo, eu tenho certeza que tentar é a parte mais importante para você aprender desenvolvimento de jogos. É a parte mais importante para você crescer nessa área. E eu negava isso em mim. Eu negava essa oportunidade de testar coisas novas. E quando eu realmente participei de uma Game Jam e eu fui tentar fazer algo novo, eu quebrei a cara, como era de se esperar. Só que, para minha sorte, eu ainda tinha 1 dia e meio ainda pra Jam, então eu comecei a trabalhar loucamente no design das minhas fases. Eu fui alterando eles, eu alterei um monte de mecânica, eu aprendi muita coisa sobre como você pode guiar o jogador pelo caminho que você cria, como alguns sentidos nossos funcionam em relação à movimentação, como a gente se sente mais confortável, girando no sentido horário, anti-horário, teve um monte de coisa assim que eu não teria descoberto se eu não tivesse tentado. E talvez eu já tivesse aprendido isso antes, se eu tivesse tentado antes. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer nesse vídeo é tente. Entre numa Game Jam, você pode estar programando há 1 mês que seja. Entra numa Game Jam, dá o seu melhor pra você se divertir e tentar criar algo que você goste, algo novo, sem medo, sem compromisso, sem ficar se travando, sem ficar se cobrando. Nada vai te ensinar mais do que tentar e explorar. Mas depois de muitas horas de frustrações, muitos testes falhos, muitas mudanças nos meus puzzles, meu jogo estava assim. E esse foi o final do segundo dia. No final do segundo dia eu tava completamente exausto. Eu tava trabalhando 16 horas por dia nesse projeto. Eu tava dormindo 6, 7 horas. O que não é o certo. Se vocês forem participar de uma jam, não se matem pra fazer o seu jogo, sabe? Você vai se cansar muito. Você vai se frustrar muito mais fácil se tiver com sono. Mas eu quis fazer assim porque era a minha primeira jam. Eu acho que é meio que uma tradição você ir com tudo nessa primeira jam e gananciosamente, assim. Mas agora eu realmente sei por experiência que essa realmente não é a melhor forma de participar de uma jam. E nem é bom
fisicamente, psicologicamente, pro seu jogo não é bom, pra você não é bom. Então, se vocês forem participar de alguma jam, cuidem também da saúde de vocês, cuidem do sono, e isso vai refletir muito dentro do seu jogo e vai fazer o seu jogo ficar muito melhor se você estiver totalmente consciente do que você tá fazendo, se você estiver se sentindo bem. E no final desse segundo dia, tudo que eu queria era me desestressar. Eu tava extremamente estressado com tudo, eu tava estressado comigo, e a única coisa que eu conseguia pensar é como eu queria ter um jogo que seria só um jardim pra eu ficar relaxado, plantando minhas flores e vendo o meu jardim crescer. E foi aí que o Cauê veio me salvar com o jogo dele, Patient Garden. Agora, o Cauê vai falar um pouco sobre o jogo dele. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauê. E bom, o que falar sobre a minha participação nessa Game Jam? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Gabriel pela collab. Foi bem legal participar dessa Game Jam com as restrições em conjunto, com as restrições que nós dois decidimos. E bom, ele me pediu para falar um pouquinho sobre a minha primeira ideia, sobre as restrições, o que eu achei, como foi minha participação. Bom, a minha primeira ideia foi fazer um jogo sobre um ratinho. Para explicar rapidinho como foi essa minha primeira ideia, eu queria fazer um jogo sobre um ratinho que tinha pedaços de queijo, que ele carregava nas costas ou em um pacote, e esse ratinho podia jogar pedaços de queijo no chão para as próximas gerações de ratos poder comer e sobreviver mais tempo. E esse primeiro ratinho tinha um tempo limitado de vida e os progenitores dele e os filhotinhos dele ia ter o mesmo tempo de vida, mais uma conta maluca. Enfim, bom, eu tô falando tudo isso no passado porque realmente foi passado. Eu meio que desisti dessa ideia de fazer esse primeiro jogo de ratinho e foi meio frustrante porque eu tinha gostado daquela ideia, eu queria fazer, mas não tava ficando legal. Bom, não só isso, não só mudei de ideia, como eu tive que passar por cima de uma das limitações que eu e o Gabriel a gente tinha combinado. Porque aquela paleta já não tava me agradando mais. A paleta que eu e o Gabriel a gente tinha decidido antes de começar a jam era uma meio amarelada, com roxo, com branco. E eu sou acostumado a usar paletas que tem várias e várias cores. E bom, continuando agora pro meu jogo em si, o que eu coloquei na página da jam, o que eu completei, o que eu enviei pra jam. Eu tive a ideia de fazer um jogo sobre um jardim. Como o tema era problemas com o tempo, eu pensei em algo relacionado ao tempo que você espera para uma planta crescer. Bom, e foi isso que eu fiz. Eu fiz um joguinho sobre um jardim, onde você colocava sementes no chão, esperava essas sementes crescerem, pedia para suas abelhas coletar o néctar dessas folhas e flores que nasceram. Uma parada bem viajada mesmo. Eu gosto de jogos assim que são meio sem pé, sem cabeça, mas que tem uma mecânica legal. Bom, Gabriel, coloca aí na tela um pedacinho do meu jogo, um pouquinho da gameplay. E se você quer ver um pouco mais sobre como foi o desenvolvimento, a minha outra ideia, o que eu cheguei a fazer da minha outra ideia, o que eu tô fazendo, o que eu fiz, tá tudo lá no meu canal. Eu vou pedir pro Gabriel colocar um card aqui do meu vídeo. Lá eu falo também um pouquinho da nossa parceria, falo um pouquinho do jogo anterior. Enfim, se você quer ver mais sobre a minha participação, dá uma olhada lá no meu canal, que eu também falo um pouquinho lá. Então, chegamos no último dia. Eu sabia que a única coisa que eu tinha que fazer no último dia era arrumar os meus levels. Eu sabia que aquele game design não tava legal. E foi tudo o que eu fiz nesse último dia. Não deu tempo de eu refinar, polir meu jogo, não deu tempo de fazer o final. Eu sabia que se eu quisesse fazer um jogo bom, eu teria que melhorar aquele level design. Eu teria que caprichar para as pessoas conseguirem resolver os meus puzzles, que era a parte mais importante. Então, o meu último dia foi só isso. Era mudança de mapa, mandava para amigo testar, assistia ele jogando, me frustrava. Mudava o mapa, mandava para amigo, me frustrava porque ainda não estava dando certo. E foi extremamente cansativo, foi extremamente desgastante ver que eu não conseguia acertar o mapa certo, eu não conseguia fazer ele funcionar da maneira que eu queria. E eu queria culpar o jogador, que o jogador tava fazendo errado, mas eu sabia que era minha culpa, porque eu não tô guiando o jogador da maneira correta ali dentro do meu mapa. E depois de muita dor de cabeça, depois de muito teste, eu finalmente consegui acabar o meu jogo a tempo. Então, é isso que eu quero deixar aqui pra vocês, é isso que eu queria deixar nesse devlog. Se arrisquem, procurem, pesquisem, tentem. É a coisa mais importante em programação. Tentem.
Então, é isso. Essa foi a minha história da minha Game Jam. Se vocês quiserem jogar esse meu jogo, ele tá numa versão da Game Jam ainda, mas eu tô trabalhando numa versão mais refinada, porque eu gostei muito do resultado dele. Mas ele vai estar na descrição aqui, se você quiser. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse formato um pouco diferente. Se vocês gostaram, vocês podem deixar aqui o comentário. Eu vou ficar muito feliz de saber se vocês querem mais vídeos assim de devlogs. Eu vou participar de outras jams, eu já tenho marcado algumas, já tô de olho em algumas. Então, se vocês gostaram, eu pretendo trazer mais vídeos assim. Lembre-se também, todos os jogos da Jam estão aqui embaixo. Você pode ir lá, pode jogar, todos são de graças. Tem jogos muito legais, as pessoas se dedicaram muito. A comunidade da GDGA tá aqui embaixo também na descrição. O link do vídeo do Cauê também tá aqui para você lá ver qual foi a perspectiva, quais são as reflexões que ele teve nessa Jam. Ele que é uma pessoa mais experiente em Jams do que eu. Então, acho que é legal vocês também terem essa outra noção. Eu sou um iniciante nas jams, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que vocês tenham aprendido algo novo também. Aprendido a testar, aprendido a experimentar. Tenham coragem, tenham determinação no que vocês querem e tenham curiosidade. Então, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.